Fórmula 1 e carros estranhos, aquele que você olha e não acredita. Porém, todo mundo sabe que o objetivo máximo das equipes é ter um carro rápido e que vença corridas, certo? Óbvio, por isso ao longo dos anos o design muitas vezes era completamente ignorado e resultava em carros feios, bizarros, estranhos. Que coisa horrorosa! E que certamente muitas equipes iam ao desencontro das normas técnicas e da aerodinâmica, criando esses filhos de cruz credo. Tipo a Caterham CT-05, aquela com um bico extremamente obsceno, para não usar outra palavra. Está certo que aqueles anos ali de 2014 gerou muita coisa de se apagar da memória. Mas enfim, o critério usado por nós hoje foi simples, ter participado de corridas de fato da Fórmula 1. Sendo assim, que a lista comece. Abrindo nossa lista de estranhezas, temos um carro que correu nas temporadas de 83 e um pouco em 84, sendo pilotado por Derek Warnick, Bruno Giacomelli e Johnny Cecotto, e também a lenda Ayrton Senna. O veículo tinha um projeto bacana para aerodinâmica, sobretudo na asa traseira, mas o design deixou a desejar, todos torceram o nariz, já que seu projetista Rory Byrne tinha criado uma reputação dentro do esporte, que viria a se tornar uma lenda dentro do paddock. Porém, o carro projetado tinha duas asas traseiras. A lógica era simples, uma asa maior à frente e uma mais estreita atrás. O objetivo era único, ter um maior downforce. Apesar de polêmico, esse projeto acabou sendo legalizado pela FIA e a Toleman viu seu desempenho na temporada de 83 melhorar, o que deixou os rivais de orelha em pé. Nem sempre foi consistente, visto que o carro não era tão confiável. Ainda assim que nas mãos de Senna foi tirado leite de pedra, com esse conceito aerodinâmico. Ao final daquela temporada, a equipe do Reino Unido conseguiu ficar na modesta 7ª colocação com apenas 12 pontos somados. Tudo valeu para as temporadas de época em ter um carro competitivo, interpretações diferentes para as regras da época. A lista é longa, então selecionamos apenas 10 e fica à vontade de comentar outras que ficaram de fora. O carro utilizado pela escuderia britânica na temporada de 97, pilotado pelo Mika Salo e Jos Verstappen, pai do holandês voador bicampeão, já era bem diferenciado em sua parte dianteira, com o bico sendo sustentado por somente um pilar na enorme asa. Porém, se tornou ainda mais estranho quando foi adicionado o X-Wings, uma asa totalmente estranha, onde tinha uma grande passagem de ar, e que na época foi dito, não é bonito, mas funciona. Na verdade, teve seus dias de glória em 97, poucos, mas teve. O carro não era lá essas coisas, tendo um motor fraco fabricado pela Ford e um pneu Goodyear. Com dificuldades de serem usados, contudo, a Tyrrell conseguiu ter seu dia de glória no GP de Mônaco daquela temporada, onde Mika Salo conseguiu ficar em 5º lugar em uma corrida chuvosa e tensa. Viu? Não foi tão mal assim. O ex-piloto disse após a corrida: reduzimos a mistura de combustível e as rotações e comecei a fazer as curvas para ficar fora de potência. Não pensei que íamos conseguir. Meus pneus foram desgastando e quando começou a chover novamente, perdi toda a aderência e tive sorte de não bater no muro. Após todo esse rolo, a equipe decidiu retirar as X-Wings antes do final da temporada de 97. Entretanto, aquele design bizonho do veículo jamais será esquecido. Bom, se você tá vendo esse vídeo é porque estamos pelo mundo atrás de corridas e ficar em hostel às vezes tira o conforto de casa. E infelizmente eu não consigo trazer minha linda Xister Racer Taycan comigo. Que saudades. Cadeira essa que é extremamente confortável, apoio para os pés e regulagem de altura e ângulo para os braços, para as costas e várias almofadinhas aí para proteger você feito um cockpit de Fórmula 1. Então para de ser Latifi, Nico Hülkenberg, escolhe logo a sua no site deles, sai do P20 e vai para P1 com a Xister Racer. O link dos caras tá na descrição e o cupom de desconto tá aparecendo aí na tela. Esse carro da temporada de 2008 foi um verdadeiro monstro quando se trata de bizarrice, apesar de que, convenhamos, quem assistiu aquela temporada sabe o tanto de absurdo as equipes estavam implantando em suas máquinas para terem uma maior aerodinâmica, com o objetivo de maximizar o downforce dos carros. Porém, a Honda foi longe demais. A escuderia japonesa decidiu equipar o RA108 com as famigeradas Dumbo Wings no bico dianteiro, mas se a gente analisar mesmo, parece uma gaivota na frente do carro. Outras equipes também decidiram implementar esse equipamento, como foi o exemplo da BMW e da McLaren. Porém, o da Honda era o mais feio e desajeitado. Seguindo a lógica de carro mais estranho, a equipe teve o mesmo desempenho que um veículo no campeonato. Os pilotos da época da equipe, Jenson Button e Rubens Barrichello, nada puderam fazer com aquela atrocidade chamada de carro, sendo uma verdadeira vergonha aquele fatídico último ano da Honda como equipe. Mas em 2009, tudo ia mudar com Ross Brown, chefe e dono da equipe mais avassaladora da história da Fórmula 1, a Brown GP. Inclusive, se quiser um vídeo da incrível e meteórica Brown GP, comenta aí. A Ferrari não era só as estratégias não. O conceito de estratégia em grego
estratégia. Os erros dos carros também fazem parte da história da escuderia de Maranello. A F310 de 96 é um grande exemplo de fracasso e bizarrice. O veículo feito por John Barnard não estava tão inspirado nessa época, inclusive, que foi pilotado pela lenda Michael Schumacher, diga-se de passagem, sua primeira Ferrari, e pelo modesto, mas bom piloto Ed Irvine. Tinha um cockpit que parecia uma poltrona, com partes laterais gigantescas que faziam um grande contraste com o modelo compacto da equipe italiana. Na época, Bernard comentou sobre isso. Tudo isso foi feito por conta das novas regras que exigem uma maior proteção na cabeça dos pilotos, e tudo isso nos deu os bons números. Nós fomos com esse resultado, mas não olhamos para o fluxo de ar ao redor da caixa de ar, e o que aconteceu foi estragar o fluxo de ar na caixa de ar. Schumacher, inclusive nas fotos da época e pilotando nas retas, tinha que mudar a posição de sua cabeça. E convenhamos, a ideia de Barnard era uma muito boa, visto que o veículo estava produzindo um ótimo downforce. Porém, o desenho acabou comprometendo seriamente o fluxo de ar para dentro e ao redor da caixa de ar do carro. Apesar de todos esses problemas, Schumacher ainda conseguiu brilhar naquela temporada, vencendo 3 corridas. Entretanto, o carro não era tão confiável, deixando o alemão às vezes na mão e abrindo caminho para o campeonato para Damon Hill, e que, diga-se de passagem, um piloto superestimado daquela época. Esse carro foi projetado secreto pela escuderia britânica, feito por Derek Gardner, que tinha esse projeto guardado a 7 chaves desde 1975. O carro era bastante diferente, porque vejam só, ele tinha 6 rodas, isso mesmo, o roteirista não está maluco. O carro tinha exatamente 6 rodas, sendo 4 dianteiras e 2 traseiras. As 4 dianteiras tinham aros de 10 polegadas, que reduziam o arrasto, deixando o veículo muito mais rápido nas retas, além de manter os níveis de aderência satisfatórios. O P34, ao longo das 2 temporadas que disputou, conseguiu conquistar 14 pódios e uma surpreendente vitória com Jody Scheckter no GP da Suécia de 76. Apesar desses resultados, o veículo não conseguiu apresentar um potencial elevado, no qual todos esperavam, continuando sendo mediano ao longo do tempo e das corridas. Inclusive, pedi para o roteirista ser breve no de 6 rodas, pois podemos fazer um vídeo completo desse carro lendário logo. Enquanto isso, vamos pro próximo. Convenhamos que o ano de 2014 foi o ano com o maior número de bicos estranhos na Fórmula 1. Temos como exemplo o carro da Caterham, um bico pra lá de bizarro. Porém, a Lotus daquele ano também não escapou da bizarrice, equipando o seu bico Twin Tusk. Como vocês podem ver pela imagem que o editor colocou aí, o nariz dos carros pilotados por Pastor Maldonado, lendário, e o homem que não pega fogo, Romain Grosjean, foi dividido ao meio, abrindo um fluxo no meio da peça que tinha o objetivo de permitir um maior fluxo de ar mais limpo para o centro do veículo, reduzindo o bloqueio aerodinâmico criado na área central. Um lado do bico era maior que o outro, para obedecer o regulamento da época. Os engenheiros eram bem espertinhos. Para surpresa, o bico até que funcionou como esperado. Porém, o carro se provou inconsistente devido a outros problemas, e não foi bem na temporada, somando-se à mudança técnica do ano seguinte. O bico foi abandonado e fez a Lotus voltar para a asa tradicional em 2015, e em 2014 acabou somando apenas 10 pontos ao longo de 19 corridas disputadas naquele ano. Era o início do fim da equipe, inclusive. Mas essa é a história para o nosso quadro Que Fim Levou. Ainda no tema de bicos bizarros, temos a saudosa VW26 com o polêmico nariz de Morse. Inclusive, esse carro já apareceu em um vídeo aqui do canal, depois você pode conferir. Aos mais saudosistas do esporte que lembram da FW26 no ano de 2004, que foi pilotado por Juan Pablo Montoya e Ralf Schumacher, creio que todos vão concordar no que vou falar. Foi o pior carro já feito por uma equipe no século XXI. A ideia era muito boa, segundo Patrick Head, que dizia que o objetivo daquele nariz bizarro era maior fluxo de ar para o carro, deixando-o mais leve. Porém, o nariz de Morsa pesava demais, ou seja, acabava saindo mais caro o molho que o peixe. Ao longo daquela temporada, foi sendo percebido que as vantagens aerodinâmicas eram bem mínimas e que eram evidentes as desvantagens do peso exercido por aquele modelo de bico. Aquele carro subiu apenas 2 vezes no pódio em 12 corridas que disputou e foi substituído posteriormente por um bico mais convencional no GP da Hungria daquela temporada em diante. Número 3, muitos nem devem saber da existência desse carro que correu nos longínquos anos de 54 e 1955, na época onde havia mais fé que segurança nos carros. Por incrível que pareça, esse é o único carro da nossa lista que deu certo com uma certa bizarrice na época, visto que os carros na década de 50 não tinham uma proteção superior nas rodas, coisa que o W196 tinha. Porém, se vermos melhor, naquela temporada a equipe só usou uma proteção de roda em apenas 3 oportunidades, as quais conseguiu vencer. Quando falamos em design, temos que admitir que o carro era bonito para a época, porém entra na lista de carros estranhos por conta de sua enorme diferença perante aos outros veículos da época.
Achou que não ia ter McLaren na nossa lista, né? Achou errado, otário? Bom, vamos falar de talvez o carro mais malfadado da década de 90, no qual o Nigel Mansell teve o desprazer de correr. Estamos falando da McLaren MP410 de 95, que inclusive ele não cabia dentro do carro no começo da temporada, reza a lenda. Aquele carro parecia um verdadeiro Frankenstein, nunca pareceu ser um carro certo, com uma asa menor fixada na parte de cima do carro, na caixa de ar. O design Neil Oakley devia estar meio, sei lá, chapado talvez, quando desenhou esse projeto de veículo, visto que esse carro nunca deu certo e nunca daria certo. Tentou inovar demais, na época Mansell soltou o verbo. Não confiava no carro, nunca pude pilotar no limite, e se eu tentasse ir rápido e baixar os tempos, as chances de acidentes aumentavam. Tudo que tentava tirar do carro eu não conseguia. Bom, depois dessa eu não preciso nem falar mais nada, certo? Enfim, Mansell não durou muito tempo depois disso, mas convenhamos que não perdeu nada. Mesmo assim, esse projeto de carro, por incrível que pareça, conseguiu levar a McLaren a uma quarta posição no campeonato daquele ano, somando apenas 30 pontos, mas convenhamos, Ron Dennis errou e deve ter ficado muito pistola em 95. Bom, você achou que essa lista não ia ter um carro atual, né? Bom, acharam errado, amigos. Isso mesmo, a W13 é horrível. Podem criticar o roteirista, que foi ele que escreveu, mas ele diz estar sendo sincero. Inclusive, o próprio pai da equipe, Toto Wolff, já mencionou antes mesmo de acabar a temporada lá de 2022, que o carro sofreria mudanças em seu design, na estrutura do carro, mas não aconteceu até agora. O modelo do Zero Sidepods criou um conceito tanto quanto peculiar e arriscado nas últimas corridas aí da temporada de 2022 na Fórmula 1. Isso porque o formato de entrada de ar dos sidepods é bem estranho, sendo estreito demais, quase que invisível. E para que isso aconteça, foi necessário um raio mais consistente na carroceria do veículo para conseguir obedecer o regulamento da categoria. Ao longo da temporada, todos nós percebemos a evolução que o W13 teve, conseguindo ser mais competitivo no fim da temporada, porém não batalhou de fato pelo campeonato. Pelo contrário, fez corridas patéticas no começo da temporada, ou você já se esqueceu de Imola, que foi salvo apenas por Russell, que tirou leite de pedra nas primeiras corridas. Depois de vários testes, atualizações, voltou a ficar decente ali nas mãos de Lewis Hamilton, que beliscou o pódio e fez boas corridas, bem diferente de outros modelos anteriores que coroou a Mercedes e o próprio piloto. Inclusive 2023 até agora nada mudou, eles precisam fazer um melhor trabalho aí nesse carro. Bom, carros ruins fazem parte cedo ou tarde dentro de uma escuderia. O problema é quando se cria o hype, a empolgação, e aí não é correspondido, te decepciona já de cara, tipo as piores expectativas criadas na Fórmula 1. Puramente ilusão faz o torcedor ficar feliz e pistola depois rapidamente. Bom, o vídeo já começou, então se liga aí.